Olá, pessoal. Eu sou a professora Gabriela Barreto e nós vamos ver neste vídeo uma questão que caiu no segundo exame de suficiência de 2020, a questão número 25, que trata sobre ponto de equilíbrio contábil. Vamos lá? Uma empresa tem sua receita de venda por produto, ou seja, unitário, de R$ 600 e seu custo variável total é de R$ 500 mil. Os custos fixos totais equivalem a R$ 800 mil para uma produção mensal de 2.500 unidades, sendo que essa empresa tem capacidade de produção para 3.000 unidades. Com base nos dados fornecidos, a quantidade de produto e o valor da receita total para alcançar o ponto de equilíbrio contábil são, respectivamente, de quanto? A resposta a gente já tem aqui, agora vamos ver como é que a gente chega nessa resposta. Aqui a gente trouxe o mesmo enunciado, mas a gente fez uma DRE bem básica, onde a gente coloca receita, custo variável. Nesse exercício ele não fala de despesa variável, é só custo variável. Margem de contribuição, que é a diferença entre a receita e o custo variável. Custo fixo e resultado, que é a diferença entre a margem de contribuição e o custo fixo. Ele deu que a receita unitária é R$ 600, que se refere ao preço unitário, os custos variáveis totais 500 mil e os custos fixos totais 800 mil. Esses são os dados do problema. E ele disse que a empresa produz 2.500 unidades e tem capacidade de produção de 3.000 unidades. Então, nós vamos fazer aqui a DRE para 2.500 unidades, com esse preço e esses custos. Então, a gente já pode calcular a receita total e já podemos calcular os custos variáveis unitários e também a margem de contribuição, que é a diferença entre a receita e 500, ou por aqui, a margem de contribuição unitária, que é a diferença entre 600, que é o preço, e o custo variável unitário. Então, calculando aqui a receita, 2.500 vezes 600 dá 1,5 milhão. O custo variável unitário é 500 dividido por 2.500, 500 mil dividido por 2.500, que vai dar 200. E 600 menos 200, aqui no meio, vai dar 400 de margem de contribuição. Assim como 1,5 milhão menos 500 mil vai dar 1 milhão de margem de contribuição. O resultado é 200 mil. Então, resultado, o lucro apurado com 2.500 unidades é 200 mil. Mas o que ele quer é a receita total para alcançar o ponto de equilíbrio contábil, assim como a quantidade. Então, vamos calcular. Para calcular a receita total, o ponto de equilíbrio em receita, a gente tem que calcular o percentual de margem de contribuição. Então, quanto que 1 milhão representa de 1,5 milhão? É importante conhecer o índice de margem de contribuição. O índice de margem de contribuição praticado por essa empresa é de 66,67%, arredondando aí. E para a gente chegar no ponto de equilíbrio, a gente tem duas formas de fazer. Ou a gente faz pela fórmula do ponto de equilíbrio em quantidade, que está aqui, que é custos fixos mais despesa fixa, dividido pela margem de contribuição unitária. Ou seja, eu vou pegar os 800 de custo fixo, eu não tive despesa fixa nesse exercício, e vou dividir pela margem de contribuição unitária, que é 400. 800 mil dividido por 400 vai dar 2.000 unidades. Mas eu posso fazer pela DRE também. Pela DRE, eu deduzo, obviamente, que a margem de contribuição é o mesmo valor do custo fixo, porque o ponto de equilíbrio, o resultado é zero, e basta pegar os 800 mil da margem de contribuição e dividir por 400 para chegar na quantidade necessária para atingir o ponto de equilíbrio, que é 2.000 unidades.
E para achar em receita, a gente pode utilizar a fórmula com o percentual de margem de contribuição. Como que a gente faz assim na fórmula? Aqui do lado tem, ó, PEC, ponto de equilíbrio contábil em receita, é igual a custos fixos mais despesas fixas dividido pela margem de contribuição percentual. Então, bastava pegar os 800 e dividir por 66,67% para chegar no resultado de 1.200.000. Agora, vamos na DRE ver se realmente a receita vai ser 1.200.000. Começando de baixo para cima, na DRE, o resultado aqui no ponto de equilíbrio vai ser 0. O custo fixo é 800.000. Então, obviamente que a margem de contribuição total tem que ser 800.000, para que tirando os 800.000 de custo fixo dê 0. E a gente já viu que o valor aqui da margem, do ponto de equilíbrio em quantidade, também a gente já viu que é 2.000. Chegando aqui, 800.000 é a margem de contribuição, né? 800.000 é a margem de contribuição total para atingir o ponto de equilíbrio, porque 800.000 menos 800.000 vai dar 0. Esse 800.000, ele tem que ser 66,67% daqui da receita. Então, a gente tem uma regra de 3. 800.000 está para 66,67, assim como X está para 100. Fazendo a regra de 3, você chega nos 1.200.000 de receita. Com 2.000 unidades. Então, resposta, 2.000 unidades e 1.200.000 de receita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham compreendido a questão. E até o próximo vídeo. Se gostaram do vídeo, por favor, deem um like lá para motivar a gente a fazer mais vídeos.